Primeiramente, antes da gente ir direto ao ponto, eu queria falar um pouquinho sobre a física quântica. Um termo muito banalizado hoje em dia, especialmente para pessoas que vendem alguns cursinhos de internet sobre lei da atração. E como esse termo, esse ramo da física é erroneamente associado à própria lei da atração, como você pode conseguir as coisas somente com o pensamento, afinal, o universo tem muitas probabilidades, dentre outras coisas. Hoje em dia é muito comum nós vermos coachings, aulas e até mesmo cursos de como você pode programar a sua mente, ou melhor, reprogramá-la para que você possa atingir algum objetivo específico na sua vida. Mas a grande questão é que a física quântica, na realidade, significa quantidade. Ela é uma palavra que vem do latim e foi o próprio Albert Einstein, um amigo próximo de Max Planck, que no caso é considerado o pai da física quântica, que batizou a equação de Planck de quantum. E quântico é uma referência ao evento físico da quantização, que consiste na alteração instantânea na energia dos elétrons quando eles são aquecidos. E, ao contrário da física clássica, a física quântica não é necessariamente intuitiva, o que significa que nesse ramo de estudo determinadas coisas são verdadeiras, mesmo quando elas aparentam não ser. E a interpretação mais popular da física quântico-mecânica é a interpretação de Copenhague, que afirma que a realidade é criada por um processo de observação não físico. E também nós temos que entender, principalmente, o que significa a física quântica como um todo. Max Planck sugeriu essa expressão matemática em 1900 para descrever o espectro de emissão de energia do corpo negro, que é o nome dado a um meio ou substância que absorve toda a energia incidente sobre ele. Vou dar um exemplo. Quando você está no calor e está usando uma camiseta preta, é justamente esse o corpo negro que vai absorver todo esse incidente de energia, a fonte de calor, sobre ele. Além da interpretação de Copenhague, nós temos o famoso e famigerado experimento com o gato de Schrödinger, que justamente acabou por comprovar essa teoria de 50/50, enfim, digamos assim. Eu vou deixar uns vídeos que falam muito melhor acerca do assunto do que eu e que eu recomendo muito vocês assistirem. É extremamente interessante a gente adquirir um conhecimento que não seja necessariamente através de coachings, vídeos de autoajuda, dentre muitas outras farsas que a gente vê por aí. Phineas Parkhurst Kimbley nasceu em 1802 e geralmente é citado como o primeiro proponente do movimento Novo Pensamento, ou como algumas pessoas costumam chamar, o movimento Nova Era que existe até hoje. Ele surgiu no meio do século XIX com a insatisfação das pessoas acerca dos medicamentos e tratamentos médicos tradicionais da época, que afinal as pessoas não possuíam uma boa renda, geralmente esse era o caso, não podiam pagar pelo tratamento e, consequentemente, elas acabavam morrendo doentes e também sofriam de patologias que nem a própria medicina daquele século conhecia. Ela não era tão avançada, obviamente, como a medicina que nós temos atualmente, então muitas patologias eram tratadas de forma alternativa, especialmente com a chegada do novo pensamento, que foi esse movimento baseado em pressuposições religiosas e metafísicas. Phineas praticou o mesmerismo, ele desenvolveu seus conceitos de cura e saúde mental e espiritual com base na visão de que a doença física seria simplesmente uma questão da mente, o que é considerável para a época, já que, como eu citei anteriormente, não tinham tantos tratamentos disponíveis e acessíveis para metade da população, e também algumas das suas doenças não tinham cura. As pessoas optavam por tratamentos alternativos porque, consequentemente, já que o físico e o espiritual caminham juntos, essas doenças físicas acabavam causando um tipo de sofrimento mental nos pacientes. E algumas pessoas acabavam optando por tratamentos alternativos que acabavam por tratar o mental, mas não necessariamente o físico, e criavam o famoso efeito placebo. O cientista e teólogo sueco Emanuel Swedenborg publicou uma série de trabalhos explorando as ideias de Kimby, Mental Cure, Mental Medicine, Soul and Body e muitos outros trabalhos. A senhorita Mary Baker Eddy foi uma dedicada pesquisadora que investigou todos os sistemas de saúde disponíveis para sua época, no caso as pseudociências, tais como massagens, alquimia, homeopatia, alopatia, hipnotismo, mesmerismo, bem como espiritualismo e mentalismo do professor americano Phineas Parkhurst Kimby. E também temos a hidroterapia, dietas e sistemas de higiene. Sistemas que são citados em sua obra Ciência e Saúde, que ainda é usado muitas vezes por parte de várias igrejas
Nas primeiras semanas do seu tratamento com Phineas, ela até se sentiu bem, mas nas próximas, ela começou novamente a sentir algumas dores e os sintomas haviam voltado. Nem ela sabia explicar muito bem o porquê daquilo, sendo que na realidade ela havia sofrido nada mais, nada menos que o próprio efeito placebo que eu citei anteriormente. Porque afinal, o físico e o mental caminham juntos, sendo que quando você engana um, o outro não é curado. E é exatamente isso que aconteceu. Em 1916, a Aliança Internacional do Novo Pensamento, que foi formada em 1914, concordou em se apropriar de alguns lemas que chamariam a atenção de muitas pessoas, especialmente os cristãos. Eles diziam que queriam ensinar a infinitude do homem supremo, a divindade do homem e suas infinitas possibilidades através do pensamento criativo e do pensamento construtivo, a obediência à voz do Senhor, e que também a sua presença era a sua fonte de inspiração, poder, saúde e prosperidade. Tá, mas então isso significa que a lei da atração é essencialmente uma farsa, que eu não devo praticá-la, que eu não devo ouvir falar sobre ela, eu não devo pesquisar, e que todos os coaches de internet, todas as coisas que eu vejo por aí, são falsas acerca da lei da atração. Sim, a questão é exatamente essa, só que tem um problema aí. A lei da atração, na verdade, nada mais é que uma ajuda do universo para você. E você está vendo ela de forma errada por todos esses anos, caso você seja uma pessoa que já participou ou teve algum cursinho. A gente tem muito autor renomado no quesito lei da atração, como, por exemplo, Joseph Murphy, Neville Goddard, Rhonda Byrne, Bob Proctor, bem como muitos outros que nem são necessariamente desse século. E também temos os pioneiros do movimento Novo Pensamento, que não necessariamente consistia na lei da atração moderna e contemporânea como a gente tem hoje. Melinda Elliott Kramer, Ralph Waldo Emerson, dentre muitos outros. E eu acho até interessante citar uma frase de Emerson, que diz que uma boa indignação produz um excelente discurso. Pois é, o universo te dá aquilo que você merece, ele toma aquilo que você não merece, ele te dá aquilo que você precisa e toma aquilo que você não precisa. Até mesmo esses cursinhos às vezes se apropriam da religião, do budismo, né? E dizem que na realidade você tá com todo o foco do universo. Eles usam um certo tipo de antropocentrismo, né? E que você pode moldar toda a sua realidade com a sua própria mente a fim de obter resultados rápidos para problemas que são ordinários. Do que adianta você mentalizar, por exemplo, coisas boas se o teu modo de vida não é ético? Na realidade, o próprio Buda fala sobre a relação entre a ação e o pensamento enquanto conversava com um dos seus discípulos. Quando você quiser praticar uma ação com o corpo, você deveria refletir a respeito. Esta ação corporal que quero praticar conduzirá à minha própria aflição, à aflição de outros ou a ambos. Ou seja, você não gira em torno do universo como a lei da atração comercial quer pregar para você. Na realidade, ela se baseia também muito num certo tipo de hermetismo distorcido, que nada mais é do que algo de difícil compreensão, algo que tende a ser obscuro, pouco claro ou enigmático. Ele faz referência a Hermes Trismegisto, que é mencionado primordialmente na literatura ocultista como o maior de todos os sábios egípcios, o grande criador da alquimia. E o hermetismo se refere a Deus como o todo, para além das convenções humanas, e não se trata de um Deus pessoal, que age e se comporta com as paixões dos homens, mas sim de uma figura cósmica que contém de tudo em si. Inclusive, o nosso universo não passaria de uma criação na mente do todo. O universo não necessariamente precisa te dar aquilo que você quer. O tempo, para mim, pelo menos, é a chave para todos os merecedores. Quanto mais alguém merece ou precisa, não só porque acha que precisa, mais rápido vai ser. Não existem fórmulas mágicas que atendam o seu pedido em questão de segundos ou dias. E a palavra não basta, deve haver movimentação e boa vontade do indivíduo para ele conseguir o que quer. O estado físico deve acompanhar o estado do pensamento. Minhas experiências com simpatias, etc., sempre foram cumpridas, mas não da maneira como eu achava que elas iriam ocorrer ou da maneira como eu merecia, e eu só fui entender isso por agora. Enfim, existem também os arquétipos, bioquineses, e eles são muito além da ciência humana propriamente dita. A ciência não compactua com o tal enunciado de lei. Às vezes o problema também não está só no indivíduo, mas na maneira como ele quer realizar aquilo. Ele quer realizar o seu processo de cura na marra e na força,
como o movimento Novo Pensamento transparece muito hoje em dia acerca da lei da atração. Como, por exemplo, no livro A Chave, se você é uma pessoa gorda ou sedentária, é porque você tem pensamentos gordos e eles te impedem de emagrecer, impedem te de dar uma vida saudável. Sendo que, na realidade, o que o livro quer transparecer para o público é que se você mudar o seu estilo de vida, começando pela sua mente, você pode alterar o seu físico. Mas você também tem que levar em consideração como é que você vai pedir para uma pessoa, como é que eu posso dizer, com câncer, né? Porque isso fica muito ambíguo. Como é que você vai pedir para uma pessoa com câncer simplesmente pensar e fazer com que o câncer vá embora, entendeu? E em casos como esse, geralmente o mental fica muito afetado, né, o seu estado mental, tanto quanto o estado físico, e algumas pessoas não conseguem ter as afirmações positivas necessárias para se curar, porque quanto mais você atrai alguma coisa, quanto mais você atrai alguma coisa negativa ou positiva, o universo vai te dando aquela coisa positiva ou negativa. E é exatamente isso que consiste o poder de cura da mente que eles queriam transpassar. Você precisa tentar atrair alguma coisa positiva para que, consequentemente, você cure ou melhore essa coisa negativa do físico, mas não que ela vá curar a sua doença física. Mas ok, chega de blá blá blá, vamos para uma técnica que eu utilizei sobre a lei da atração e que eu posso afirmar com toda certeza que realmente funciona. Essa técnica consiste em basicamente você recortar ou desenhar um triângulo em uma folha branca sem pauta, e nesse triângulo você vai escrever aquilo que você deseja, né? Pode ser no máximo 3 desejos, porque esse número é considerado como sendo de sorte, né, na numerologia. Vai precisar escrever eles ao contrário, né? Vai ser tudo ao contrário. E já no outro papel, que não necessariamente precisa ser, né, recortado em forma de triângulo, você deve escrever aquilo que você deseja de forma normal e deixar em algum local que só você saiba até o desejo se concretizar, ou seja, é como se fosse um espelho, né? Para aquilo que está ao contrário, que você vai pedir para o universo, e para aquilo que está assim normal, escrito normalmente, você vai deixar ele junto, pode ser em alguma caixa, em algum local escondido, até o desejo se concretizar. Foi isso que eu fiz e ele está se concretizando muito bem. Também existe a técnica 33x3, que consiste em visualizar seu desejo, sendo ele menor, menos brilhante, menos próximo, ou maior, mais brilhante, né, mais próximo, na sua mente. Você vai mentalizar, depois de algumas técnicas, depois de algumas meditações, você vai mentalizá-lo e dependendo daquilo que você quer, você vai escrever o mesmo, né, com afirmações específicas e curtas no papel ou em algum caderno, com as afirmações clássicas, né, do tipo, eu já tenho ou eu já possuo esse desejo. Depois você vai transcrever ele por cerca de 33 vezes em 3 dias. O grande motivo e a grande questão de eu ter feito esse vídeo é que a maneira como a modernidade oferece a lei da atração é essencialmente romantizada. Ela é embalada em um lindo pacote cor-de-rosa onde todo mundo e todos os sonhos e desejos se realizam de forma espontânea. E caso você duvide que os resultados venham com tamanha velocidade ou simplesmente através do puro pensamento sem a ação do físico com a alma, você é considerado alguém de crença limitante que não possui nenhuma fé. Até mesmo para você ser ateu é preciso ter fé, ironicamente. Mesmo que você se baseie em experiências visíveis e não visíveis a olho nu. Isso não significa que desejar de maneira preguiçosa e com má vontade, né? Pelo contrário, né? Você não deve ser uma criança mimada que deseja ter resultados na hora. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe seu like para contribuir e ajudar com esse canal. Talvez eu poste mais vídeos com temas variados daqui para frente, com coisas que eu goste. E é isso. Muito obrigada. Se inscreva, caso você queira, porque vai me ajudar bastante. E até a próxima.